quando uma ação está escandalosamente barata... Então é esse tipo de negócio que a gente busca. Como é que é feito esse valuation ou esse entendimento por vocês de que investir nesse momento em um determinado negócio é seguro? Eu tenho uma observação importante aqui, que eu acho que o Henrique ele perguntou, e vai muito nessa linha de segurança. A gente está falando de segurança na hora de investir em ações, né? E aí, normalmente, né, os investidores, quem faz o cálculo de valuation, fala o seguinte, pô, inclusive o Leandro, ele fala, olha, a gente faz o valuation e a gente coloca as premissas bem ruins para a gente chegar quanto que a empresa valeria naqueles cenários extremamente negativos. E aí, às vezes, as empresas estão mais baratas do que nesses cenários em que a gente imputa vários cenários negativos ao mesmo tempo. E aí ele encontra uma margem de segurança para você investir nas... Me corrija se eu estiver errado, né? E aí eu queria entender, porque foi o que o Henrique perguntou, como é que é feito esse valuation ou esse entendimento por vocês de que investir nesse momento em um determinado negócio é seguro, é mais seguro. Como é que vocês chegam nesse tipo de conclusão? Porque eu imagino que existam os setores que são mais resilientes, que vem entregando resultado há décadas e tudo mais, mas existam determinados preços que vocês preferem não aportar mais recursos. Como é que vocês definem isso? Assim, eu acho que existe, antes de mais nada, uma questão qualitativa, né? Que é você saber diferenciar o que é bom do que é ruim. Então, antes de mais nada, você vai fazer essa avaliação quali, e eu acho que já que a gente está falando de risco, boa parte do risco vem daí também, né? Então, você vai fazer a avaliação para saber a qualidade do negócio, a qualidade dos gestores, a cultura da empresa, a estratégia, etc. Uma vez aprovada, essa ação ela vai para aquele radar que você acompanha permanentemente. Tendo essas ações e olhando perspectivas, entendendo o negócio a fundo, fazendo alguns cálculos, a gente chega no que é um preço atrativo de compra ou não. Se você for perguntar, vocês fazem fluxo de caixa descontado, no detalhe, valor... Todos nós sabemos fazer, mas a gente no dia a dia não faz, é muito mais uma avaliação por algumas métricas, múltiplos, tal, que muitas vezes, quando uma ação está escandalosamente barata, a gente acredita que isso já é suficiente para você ter essa percepção. Então, sei lá, vou dar um exemplo, Você acompanha o setor bancário há anos e anos. A Banco do Brasil é uma ação que está no teu radar. Eu poderia projetar os fluxos de caixa futuro do Banco do Brasil, entender crescimento na perpetuidade, trazer a valor presente, etc, etc, beta, custo de equity, tudo que vocês já sabem de ponta cabeça. Mas se eu vejo um Banco do Brasil melhorando rentabilidade, com management melhor do que tinha no passado, uma cultura mais forte, eu estou falando misturando qual e quant, valor patrimonial crescendo e ele negociando num desconto significativo, tanto em relação ao próprio valor patrimonial quanto aos pares, relação preço-lucro, tudo mais, você começa a formar ali um panorama de informações que fala, pô, esse negócio tá muito barato. Eu posso não estar acertando na mosca voando ali, que é o fundo do poço, mas eu sei que eu vou estar pagando barato nesse preço, nesse nível de cotação. Se cair mais, eu vou comprar mais. Eu acho que é um pouco disso. E eu diria que não é 100% ciência. Se fosse, a gente só teria PhDs performando super bem no mercado e não é a realidade. Ninguém estaria fazendo valores também. Porque era só você escrever um algoritmo. Exatamente. Apertar o botão. Exato. Mas sabe, Fê, que eu acho que você tocou num ponto fundamental, que eu acho que os cabelos brancos vão convencendo a gente ao longo do tempo, né? E poder conviver com o Barsi também vai mostrando isso pra gente. A qualidade da empresa, ela é inegociável, tá? Vejo muita gente também, na maioria das vezes, e nem sempre iniciante, tá? Até gente experiente de bolsa, que vai e tenta achar a grande barganha nas empresas porcarias. Pô, tem uma simetria gigantesca aqui. É muito mais fácil essa simetria diminuir, ou seja, esse valuation que você acha que tá lá em cima, cair porque a minha empresa é uma porcaria,
do que o preço, acompanhar e chegar no preço que você espera que valha. Por que eu estou dizendo isso? Empresas de boa qualidade, e quando a gente vai fazer um valuation, você coloca aquilo que você sabe, premissas que você acredita, enfim. E muitas dessas coisas são percepções, né? Não são, muitas vezes não são nem fatos, né? São premissas que você coloca lá. Boas empresas, empresas que multiplicaram de valor ao longo dos anos, foram aquelas que surpreenderam o mercado consistentemente. Quer dizer que, compraram um player que ninguém estava esperando, que fizeram melhorias ali de custo que não estava na planilha de ninguém. Exemplo, né? Na época que Klabin anunciou Puma 1, depois Puma 2, o mercado caiu tanto. Não estava nos planos de ninguém que aquilo acontecesse, né? Anunciaram, dobrou a capacidade da empresa, dobrou o tamanho da empresa. É outra empresa, não é mais a mesma de 5 anos atrás, entende? E isso não estava no valuation. Então, boas empresas têm a capacidade de nos surpreender positivamente sempre. Deixa eu fazer uma pergunta E o contrário também é E verdadeiro. o contrário também é verdadeiro. Vou fazer uma pergunta interessante, que acho que casa muito com isso que você falou. Porque quando a gente pensa assim, essa empresa, ela tem a capacidade, ela nos surpreende positivamente ao longo do tempo, nos surpreendeu. Isso está associado, o que vocês acham, né? Ao setor em que ela está ou à gestão? Ou seja, ao histórico, à experiência, à capacidade técnica da gestão daquela empresa. E aí uma outra pergunta. Vocês olham com atenção as pessoas que estão ali fazendo a gestão dessas empresas? Olham o histórico dessas pessoas, por exemplo? Porque existem empresas que são sólidas, estão lá há vários anos e aí trocou os diretores, trocou o CEO e tudo mais. Isso é algo que vocês levam em consideração na hora? Fala assim, poxa, aí não sei se isso já aconteceu, né? Mas até é uma pergunta. Cara, esse cara saiu daquela empresa X que, deixou ali meio que maus lençóis. Será que não é um alerta? Como é que vocês veem isso? Eu acho que justamente, né, mais uma vantagem de você investir não só em boas empresas, mas boas empresas que estejam inseridas em bons negócios, você está olhando para o longo prazo. É muito provável que no meio do caminho, pode ser que um idiota chegue a CEO, ou presidente do conselho, ou algum manda-chuva ali em alguma posição de liderança. E é muito importante que esse negócio seja tão resiliente que seja a prova de idiotas, né? Como diz o Warren Buffett. Então é esse tipo de negócio que a gente busca. Agora, existem boas empresas em setores também que estão fora do nosso escopo, né? A gente sempre fala muito do BEST, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, porque isso é muito mais uma zona de competência a qual a gente mesmo se limita, que é para não ficar perdendo tempo em outros setores que geralmente não se encaixam numa carteira previdenciária. Isso não quer dizer que não existam empresas de qualidade no varejo, que não existam empresas de qualidade em construção civil. Existem empresas de muita qualidade, de muita solidez, que tem aquilo que eu te disse, né? A capacidade de surpreender, de entregar um bom retorno ao acionista, tal. Mas nem sempre são empresas que priorizam a distribuição de dividendos para os seus acionistas. Isso é uma premissa fundamental para a gente. Então, eu acho que é muito uma questão de prioridade quando você está olhando para a bolsa. Quando você está olhando um negócio, você está abdicando de olhar outros 50. Então, isso é a questão da prioridade. A gente sempre fala do PDP, né? Prioridade, disciplina e paciência. É isso. Não vai dar para você pegar todas as altas da bolsa ao mesmo tempo, a não ser que você esteja num ETF, mas aí já é outra estratégia. Se pegar né? todas as altas, você vai pegar as baixas também. Né? Exatamente. Então, a prioridade é justamente isso. Você escolher ali os seus peões, né? Onde você vai querer tá jogando, onde você vai querer estar inserido. Né? Mas essa questão dos gestores eu acho fundamental, assim, e eu cada dia mais eu dou atenção a isso. Mas pegando o gancho no que a Lu falou, você tem empresas mal geridas em bons setores e você tem empresas bem geridas em setores mais difíceis, vamos dizer assim, não necessariamente ruins. A questão eu tendo a preferir uma empresa que não tem a gestão 100%, mas está num setor melhor do que o contrário. Não que isso seja uma regra preto no branco, tal, mas porque eu acredito que estando num setor mais difícil, muitas vezes vão ter muitos fatores e variáveis ali incontroláveis que, por melhor que seja o gestor, ele não vai conseguir lidar com aquilo lá. Por outro lado, assim, eu acho que hoje
existe tanta informação pública, você consegue ver como os gestores da companhia se portam nas reuniões, como eles respondem perguntas, qual é o histórico deles, ficha criminal, inclusive. Sim, tem tanta coisa, claro. E assim, se você tem uma pessoa gerindo a sua empresa, a empresa da qual você é sócio, que já fez muita coisa boa no passado, eu acho que existe uma grande probabilidade dele ser um cara que vai levar ela para um caminho virtuoso. Não é regra de ouro, mas acho que grande probabilidade. Agora, tem coisas que eu particularmente fujo, assim, sabe? Eu não gosto muito daquele CEO pavão demais, que fica só no Twitter ou fica só... No LinkedIn. Ou no LinkedIn, que seja, mas que tá muito mais preocupado com os feitos pessoais do que com o próprio futuro da companhia. Existem aquelas pessoas que eu acho que tentam impor uma cultura, que às vezes ela vem carregando uma cultura de uma outra empresa, ele tenta impor aquela cultura, não dá certo. Então, assim, tem indícios que você vai pescando, sabe? Mas, assim, eu já deixei de investir em empresa depois de visitar, e a Lu também, isso é fato. A gente visita empresa sempre. O que vocês viram nessas empresas, assim, que chamou a atenção? Você fala, pô, melhor não, assim. Eu acho que são indícios, né? De novo, não é uma única coisa. É igual aquele negócio que derruba o avião, não é um fator, são vários. Mas, por exemplo, funcionários desmotivados, funcionários que não recomendariam ou não parecem que recomendariam a empresa para amigos e parentes. Trabalharem, né? Uma planta vazia, quase sem operação, boa parte dela ociosa. Eu não gosto de gestor muito vendedor também, sabe? Aquele cara que quer te convencer a qualquer custo a investir na empresa dele. Eu desconfio quando o santo é demais. Estoque no pátio muito cheio. Não sei, são indícios, cara. Desorganização, bagunça, complacência com erro, coisa desse tipo, sabe? Acho que tem vários fatores. Interessante. Vocês teriam um problema em investir tipo, em Mercado Livre, apesar de ser varejo? Cara, Pausa dramática. é uma boa pergunta, assim, porque é uma empresa que eu tenho uma admiração enorme, eu sei que ela está na carteira de muitos gestores, é bem gerida, tem um marketplace bom, mas assim, eu acho que ela foge do meu círculo de competência, Leandro. Eu sempre vou estar olhando um custo de oportunidade, sabe? Eu vou estar deixando de investir em algo que eu conheço profundamente e sei avaliar o preço versus algo que para mim é novo. Mas... Eu acho que Mercado Livre é o clássico Acho caso... que a tua pergunta ia ser, quanto paga de... Não, é o Pode clássico... pagar muito um dia, né? É o clássico caso de agulha no palheiro. Pode ser acho uma legal. excelente empresa, mas ele tá no meio de várias que são ruins. Eu já ouvi essa pergunta de várias outras formas. Por exemplo, Azul no passado, muita gente falava, né? E assim, eu acho que certamente existem exceções. A Renner sempre foi uma empresa super bem gerida. Acho que a Arezzo também. Arezzo. Se enquadra bem, né? Alpargata se enquadra bem no cenário de muita gente que é Se o Bar conservadora. tivesse aqui, ele ia falar, eu não invisto em chinelinho. Eu particularmente também não gosto de alpargatas. Inclusive é um dos motivos Também pelo não. qual muita gente pergunta sobre Itaúsa e Itaú. E eu acho que é o mesmo motivo de vocês, né? Eu não acho que são Idem. bons investimentos e compram por um preço caro normalmente. E você Mas acaba muita gente também considera seguro, né? tirando foco, né, do negócio ali. Você quer, pô... tá investindo no Exetec, setor já ouvi financeiro. falar muito disso também. Né, em relação- Exetec. Exetec em relação ao setor de construção Construção civil. civil, né? Não, eu pergunto assim, porque eu imagino, por exemplo, a cabeça do Warren Buffett, quando ele foi evoluindo ao longo do tempo, e decidiu em um certo momento que, beleza, eu preciso entender Apple. Que era algo que ele falava prontamente, eu não vou comprar Apple, não vou comprar empresa de tecnologia porque eu não entendo. Em um dado momento ele resolveu entender, por mais que a decisão não tenha sido tomada por ele, muita gente fala que foi outro gestor ali dentro, mas ele foi Sim. convencido de alguma forma a partir para isso. E aí a minha dúvida é, vocês estão abertos a algum momento a falar, beleza, tem um dado setor que eu não acompanhava antes e que eu me proponho agora a começar a estudar ele para tentar entender porque me parece propenso a ser uma mudança estrutural, assim como foi o setor de tecnologia nos Estados Unidos. Ah, sim, acho que sim, né? Na bolsa, assim, não dá pra você cuspir pra cima que uma hora cai na testa, tá? Você tem que se manter humilde, assim, nunca vou fazer isso. Passa Nunca 5 sempre tem que anos, cortar tudo total, mudou né? e você vai dar lá, entendeu? Quanta gente não meteu o pau no Bitcoin, tá hoje lá dizendo amém, entendeu? Então, assim, é sempre bom você se manter humilde e falar, pô, óbvio,
vamos reavaliar, se achar que é interessante, vamos sempre avaliar, né? Eu acho que você manter esse espírito da curiosidade, É isso que eu ia falar. de querer concordo. aprender, e se possível tiver alguma coisa para visitar fisicamente, né? Porque essa é uma coisa... Não, uma coisa- exemplo prático. A gente esteve na Embraer outro dia, por É. exemplo, visitando. Puta, visita espetacular, Fantástico. super legal, tal. É um negócio que a gente não investiria, mas estamos de cabeça aberta. Por que não? Quem sabe um dia, se tiver um preço escandalosamente barato. Então, Tiveram escandalosamente. Não, é verdade, porque Tô quase convencendo ele. eu acho que o Mas preço... perguntas é, está comprando certo. voltando lá ao início, né? Você falou do risco. Exato, né? exato. Como você ter mais segurança na bolsa? É aquela receitinha de bolo lá, você não se alavancando, você sabendo o que você está comprando, conhecendo a fundo, qualidade e tal, mas o preço é um componente fundamental, né?